o que ele está dizendo. Mas ele não falou nada sobre as limitações de x, né? Porém, claramente, a limitação de x vai se dar justamente na interseção. Novamente, coisas que tu repara desenhando. Por isso que esse assunto ele é muito de desenhar, cara. Tem que desenhar, senão tu vai ficar muito perdido no assunto, tá? Importante desenhar. Agora o negócio é o seguinte. Feito o desenho, tu repara essa interseção e daí tu conclui o seguinte, poxa, se eu quero a área, sempre o que vai me definir por cima a minha área é a função raiz de x. Por baixo é sempre a função x ao quadrado. Eu nunca vou querer nada que esteja abaixo da x ao quadrado. Eu quero a região entre ela e a raiz de x, e a raiz de x está sempre em cima. E para finalizar, tu tem que perceber que, beleza, em cima e embaixo seriam as limitações em y. As limitações em x vão ser a esquerda e a direita, as horizontais, ou seja, os valores que limitam aqui. É limitado de 0 a 1. Né? Não vai ter interseção para depois do 1 nem para antes do 0. Tudo bem até aí, cara? Sim. Show. Entendi. Então agora bora integrar. Se fosse, por exemplo, ao cubo, que teria mais de uma outra interseção, tem que fazer uma continuação e seria depois o somatório das duas áreas? Se tivesse um outro bicho lá, sim, sim. Mas vai depender sempre do que ele pede, né? Ele poderia ter colocado uma x ao cubo lá, teria mais uma interseção, mas ele queria só a primeira. Poderia ter pedido desse jeito. Sempre vai depender do que o enunciado está pedindo, tá? Uhum. Mas sim, Mas fosse o caso, tu poderia somar duas integrais. fazer uma limitação de 0 a 1, provavelmente só ia pegar uma área. Aham. A integral em x 0 a 1 é só aquele negócio, né? Então, aí a interseção seria em mais um outro. É. Não, não. Sim, sim, faz sentido. E vai ter isso muito, tá? Vai ter muita situação onde tu vai ter que fazer uma soma de integrais mesmo. Bem, vamos lá. Ele pediu para integrar, né, dentro daquela região, esta situação aqui. Isto. Então, se tu reparar aqui dentro tem uma função, 24xy, né? 24xy é uma função, que a princípio ela é uma espécie de densidade, ok? Então, quando não tem nenhuma função dentro, tu tá basicamente, quando resolve a integral, calculando a área. Mas uma vez que tu coloca uma função dentro, daí tu tá calculando alguma coisa multiplicada pela área. Então, isso aqui pode ser uma espécie de densidade, e quando tu calcula a integral, bem, tu tem, vamos dizer assim, a área vezes a densidade, tu vai ter a massa da placa, entendeu? Sim. É assim que funciona a integral dupla, então, ela serve para esse tipo de coisa. Outro uso de integral dupla também é achar centro de massa, coisas assim. Mas aqui, isso aqui poderia ser uma carga elétrica, daí tu teria carga, uma densidade de carga elétrica, e daí tu acharia a carga elétrica da placa. E por aí vai. Bem, vamos resolver, né? Então, como é que fica? 0 a 1, porque as limitações em x vão de 0 a 1, e em y vão de x ao quadrado inferiormente e raiz de x superiormente. Então perceba que a integral que está com as funções, que normalmente é a integral de y, ela tem que vir primeiro, tá? Então tu integra primeiro quem está dentro. Vai integrar primeiro em y. Quando tu integrar em y, então lá na última integral tu só vai resolver com números. Então vamos lá. Para integrar, tu vai ignorar o limitante por enquanto. Ignora. Ignora essas partes aqui de cima e integra só o que está aqui. Daí, tudo que não for y, né, já que tu está integrando em y, vai ser considerado constante. Tá bom? Uhum. Então, aqui ele até cometeu um erro, né? Putz, cara, essas apostilas às vezes me ferram a minha explicação. Porque era para ser y ao quadrado aqui, né? Eu acho que tu concorda comigo. Sim, isso que eu estava agora pensando. Ué. Sim. E 12 justamente porque y ao quadrado sobre 2, né? Dividiu 24 já. Mas ele não esqueceu do ao quadrado aqui. Que merda. Tudo bem. Daí o que que... olha só, foi erro de digitação mesmo, porque o 2 veio para cá, tá vendo? Esse 2 digitado aqui tinha que estar aqui em cima. Bem, tudo bem. Então, agora, né, uma vez que tu integrou, tem que aplicar os limitantes. Como é que se aplica? Final menos o inicial. Então, no lugar do y, tu vai colocar o final menos o inicial. Então, vai ficar, bem, raiz de x ao quadrado, que dá o próprio x, menos o y que estava ao quadrado aqui, agora no lugar do y vai ficar o x ao quadrado. Então, o quadrado do quadrado fica a quarta. Tudo bem? Entendi.
matemáticas básicas aqui, né? Eu acho que tu pega bem isso, então por isso eu tô fazendo meio rápido, tá? Uhum. Para depois a gente já pôr a mão na massa. Beleza, faz essas contas aqui, fica isso. E agora integra de novo, integra em x, fica desse jeito. E, finalmente, então, põe os limitantes, final menos inicial. Então vai ficar com um aqui, menos com zero aqui, com zero aqui. O zero, né, vai zerar todo mundo, vai dar 2, beleza? 4 menos 2 vai dar 2. Então significa que, independente do que ele estava calculando ali, dava 2, beleza? Uhum. Show de bola, velho. Nós fizemos nessa ordem YX, que é o mais usual, tá? Não precisaria ser. Olha só, aqui vai acontecer uma coisa bem curiosa, né? É, é aquilo que tu falou, velho. Às vezes a gente tem que escrever situações onde só é possível com uma soma de áreas, né? Aqui, por exemplo, tu não tem como definir que é sempre uma coisa, a mesma coisa em cima e a mesma coisa embaixo. A coisa embaixo muda, porque às vezes quem está embaixo é a curva azul, às vezes quem está embaixo limitando é a curva verde, tá vendo? Uhum. Então tu vai ter uma integral que vai da vermelha a azul, depois uma outra área que vai da vermelha a verde, depois uma outra área que vai da vermelha a azul de novo. Claro que tudo isso está limitado justamente pela interseção da azul com a verde, que aqui a gente já está vendo que está dando no menos um e no um, né? Então por isso que a nossa integral vai ter esse menos um e um aí bem importante nas limitações. Tá bom? A primeira integral parece que começa no menos 3 e vai até o menos um. Acho que tu concorda comigo, né? Sim, E quem que limita por cima? A vermelha. E por baixo, a azul, certo? ok. Por A baixo o outra. azul e a verde também, né? Oi? Por baixo o azul e a verde, né? Não. Quem limita a área do menos 3 ao menos um Ah, é a sim, sim. vermelha e a azul, né? Ah, entendi. Vão ser. Ah, depois é o somatório das três. Exato, exatamente. Entendi agora. Isso. Daí tu vai ter a integral aqui do vermelho ao verde, depois a outra integral, e essa do vermelho, desculpa, do vermelho ao verde vai de menos um a um, e depois do vermelho a azul, que vai de um a 2. Ele vai colocar tudo isso aqui nos detalhes, e uma vez que a curva azul é x quadrado e a vermelha é 6 menos x, ó, o primeiro, inferiormente x quadrado, superiormente 6 menos x, inferiormente y igual a 1, superiormente y igual a 6 menos x, e assim vai, beleza? A ideia é essa. Ahn, tá bom, tá bom, eu vou fazer uma e tu vai fazer outra. Queria pegar uma mais simpática, só para começar, né, o rolê, porque tem muita matéria aqui. Bem, eu vou bolar uma da minha cabeça, então. Porque se eu for procurar as coisas aqui, vai demorar. A curva que eu vou fazer. Bem, eu vou primeiro pôr o meu enunciado aqui, né? Calcule a área abaixo de NX e acima de. Uma curva que começa por baixo ali, por baixo de NX. ahn, sei lá, Y igual a X. Parece bom. Bem, Y igual a X é uma reta, né? Sim. E NX é a nossa querida exponencial. Então, bora fazer o desenho. A exponencial é mais ou menos assim. Ela começa no um aqui e vai, né? E a reta y igual a x, ela. Será que ela sempre vai ficar embaixo do x? Porque eu preciso que elas se cruzem uma hora. Ah, bem, eu vou colocar aqui 5x. Isso que dá pra fazer as coisas de cabeça, né? Preciso que elas se cruzem, senão não tem área. Ah, vamos só complementar a resposta. A pergunta. Limitado de zero até o seu cruzamento. Agora sim. Porque
né, o que aconteceria é que elas nunca iam se juntar, né? Porque a laranja continua ali para baixo, essa aqui continua para cá, tu nunca ia ter uma área delas, né? Mas agora, como eu limitei de zero, é zero aqui, eu coloquei O, né? De zero. A gente já percebeu qual é a área que a gente quer, né? Uhum. Isso. A área eu já sei. Eu já sei que superiormente, quem limita é na x e inferiormente a 5x. Então eu já vou colocar que essa é a minha limitação superior e inferior, ou seja, de y. Y é sempre menor que 5x e maior que na x. Mas a limitação em x eu só sei a parte do zero. Como é que eu vou encontrar esse valor aqui, né? Tens ideia? Oi? Tens ideia de como que tu vai encontrar esse valor de x0 aqui? De x0. É, esse valor aqui. Esse valor é a interseção das duas, certo? É quando os dois, o y e o x são iguais. Quando e na x e o y é igual a x são iguais, né? É. Certo? Então tu Uhum. tem que igualar as duas. Posso chamar um ponto A e um ponto B e tentar fazer? Em elevado. Ah, Hum? não, mais fácil que isso. É Não sei, tipo, só, é só um igualar ponto as A e um equações. ponto B e tentar fazer, né? Porque no ponto é igual. É. O problema é que, putz, eu escolhi uma curva aqui que não dá para igualar. Não dá para encontrar o valor igual aqui dos dois. Pelo menos não dá para encontrar com na mão. Eu vou ter que encontrar no computador. O computador me diz aqui. Isso que dá bolar essa questão de cabeça, cara. De toda forma, a hora que a gente conseguir encontrar o valor aqui onde as duas são iguais, a gente pode colocar isso na integral eventualmente, tá? Então, de acordo com o meu programa aqui, as duas vão ser iguais em x igual a 2,6. É isso? É, 2,6. Então é zero, integral de 0, 2,6. Isso. Limitação. Vamos colocar 2,5 para facilitar, que por sua vez é igual a 2,5 quanto que é 2,5? É que 5 meios, né? Sobre 2. Isso. Beleza. Tá bom? E Uhum. agora a gente constrói a nossa integral. Quando a gente escreve desse jeito, fica mais claro como resolver a conta, né? Como fazer a integral. Vai ficar de 0 a 5 meios, de 5x aí na x, dy dx. Não pode fazer dx dy, é dy dx. Sempre. Porque isso. Bem, sempre não, nesse caso, né? Porque a gente tem as funções y em função de x, né? Dava até para colocar aqui, se quisesse, y igual, y igual. Então tu tem que integrar em y, porque isso aqui são limitações de y, limitações superiores. Só que vai ter vezes que tu vai ter que inverter, até bem comum esse tipo de situação. Falando nisso, se tu puder me mandar o PDF com as questões, porque eu lembro de ver isso na tua prova. Lembro brevemente de ver isso na tua prova. Ter que Eu fazer a tenho inversão para que conseguir resolver. pegar aqui. E agora é só integrar essa parada aqui, né? Bem, qual que é a integral de dy? É o próprio y. Então tu vai ter simplesmente y, que vai de 5x até ir na x. Dx aqui, mas agora a gente tem que resolver essa parte de dentro. Quanto é que vai dar essa parte de dentro, né? E na x menos 5x. Vê se não é essa daí que eu acabei de enviar. Vamos ver. Vamos ver se tem uma dupla. Ixi, a dupla que tem aqui é pior. E não é bem 5x dupla, né? ao quadrado, né? Ou não? O que tem aqui é dupla até, mas. Caraca. Eu sei resolver, mas é que eu vou ter que te explicar coordenadas polares para isso. O que tu falou de x ao quadrado? Tu falou alguma Primeira coisa de x ao integral é quadrado? a x, menos 5x ao quadrado, não era? Não. 5x. É uma reta, né? 5x.
ok? Ah, não, desculpa, tu não fez integral ainda. Não, eu resolvi agora. Aqui eu resolvi a parte de dentro, ó. Essa Sim. aqui é a resposta da parte de dentro. Eita, porque a integral de dy é o próprio y, né? Sim. Então por isso que ficou só y. E agora eu aplico os limitantes. Na x final menos o 5x que é o inicial, sacou? Agora a gente continua. Qualquer dúvida, fala, hein? Então essa integral está resolvida, eu apago ela e coloco isso. Agora tem que integrar isso aqui, né? Integral super tranquila. Vai ficar na x menos 5x ao quadrado sobre 2, agora sim, né? E agora coloca os limitantes de 0 a 5 meios. Pronto. Então a hora que a gente fizer isso, a gente vai encontrar o valor daquela área. Vai ficar e na 5 meios menos. Poxa, que coincidência, né? Deu 5 É. meios aqui também. Acho que isso não é. Isso não é por. Isso não é sem motivo. 5 meios ao quadrado, então vai tipo ficar 5 meios ao cubo, né? Uhum. Eu ao quadrado multiplica com o normal, fica ao cubo. Agora menos 1, porque elevado a zero é 1, né? Isso aqui zera, certo? Uhum. Pronto, essa é a área. Então, como é que faz? Pega as funções, identifica as partes iguais, constrói esse quadro aqui das interseções, pronto, beleza? Vou pegar um exemplinho simples aqui para você, para a gente já poder avançar um pouquinho, porque senão vai ficar ruim. Ahn, Bem, eu vou fazer o seguinte aqui. Vou pegar essa mesma coisa aqui, tá bom? Se tu conseguires replicar lá o que a gente viu, acho que vai ser legal. Só lembrando que essa azul aqui é a raiz de x, tá? E a vermelha é x ao quadrado. E limitantes é um, né? Isso, a interseção se deu no 1, então por isso que se limita a 1 ali. Aham. Mas continua fazendo naquele 24xy ou não? Não, não, não. Quero só a área dessa vez. Devia ter escrito aqui, né? Vou pôr aqui. Calcule a área. Agora sim. Aí ele calculou, né? A massa, vamos dizer assim. Que é só a área.
Aí, no caso, como é a área de xy, né? Oi, como assim? Aí, no caso, fica sendo de xy, né? Integral de x vezes Ah, y. sim, sim, sim. Mas não nessa ordem, tá? Primeiro dy, depois dx. Entendi. Cara, só um segundo. Oi? Preciso matar uma abelha que entrou aqui. Só um segundo. Me manda uma foto, tá? Tá bom. E aí, conseguiu? Não, esqueci como é que era. Como assim? A integral do raiz de x, esqueceu? Não, eu montei aqui e me deu branco. Vamos ver se tu montou certo. É, ficou 0,1. Vou fazer mais um aqui. É, 0,1 e depois integral em cima, raiz de x, embaixo x ao quadrado. Ah, é x ao quadrado, verdade. É, dy e dx. Agora tu tem que integrar o dy, então. Qual que é a integral do dy? A integral do dy é o próprio y, né? É a primeira integral lá da tabela. sim. Isso. Então é o y agora aplicando os limitantes. Né? Então tu pode até repetir a integral aqui. E agora tu escreve y. E agora coloca aqui x² raiz de x. Certo?
E agora tem que aplicar final menos inicial. Depois tu faz a outra integral. Certo? dx. Fica sendo integral 0,1 de 1 menos 0 dx. Vamos lá. 0,1. 1 menos 0? É 0 vezes x ao quadrado e a raiz de 1, né? É, mas a hora que tu aplica essas coisas aqui, tem que ficar primeiro raiz de x menos x ao quadrado, né? É, mas aí depois não precisa depois jogar no ponto, não? Tem que primeiro Não, integrar. tem que primeiro integrar. Daí tu integra essas coisas primeiro e depois tu joga o ponto. Entendi. Caralho. Eu acho que a gente não precisa avançar tanto em integrais duplas e triplas, porque nessa prova aqui tem tipo duas questões que envolvem isso, mas não tão profundamente assim. É a questão 4 pede o sólido de revolução, que não é exatamente uma integral tripla, mas talvez até desse para fazer. E a quinta questão é uma integral dupla no plano polar. Já ouviu falar de plano polar? Só a coordenada polar. Isso. Tem a ver com a coordenada polar, sim. É isso aí. Nós normalmente utilizamos as coordenadas polares em situações mais redondas, assim, né? Se tu olhar a questão 4 lá, ela é bem redondinha. Não vale a pena integrar aquilo em cartesianas, não. Então acho que depois dessa aí nós podemos avançar já para polares.
Aí depois que faz a integrar, só jogar os valores, um no primeiro e um no segundo? Mas é final menos inicial, tá? Então tu joga o 1, 1 e depois tu coloca um menos e põe as respostas da integral dentro de um parênteses e daí joga o zero, ok? Quanto é que deu a tua integral? 3 meios de x elevado a 3 meios menos x ao cubo sobre 3. 3,5? É, né? Elevado a meio mais um, É não 2 é? terços, na verdade, né? Tu quis dizer. X elevado a 3 meios menos x ao cubo sobre 3, né? Uhum. Até agora final menos inicial, né? Então a gente só copia aqui, no lugar do x põe 1. E agora menos, mesma coisa. Copia aqui, só que no lugar do x põe o 0. Sempre final menos inicial, né? Normalmente, existem muitas situações, para não No caso, dizer na geralmente, verdade. que é 0, né? Então, dane-se o que está aqui, vai importar só isso aqui, né? Não, ficou um terço, não foi? Final, 2 terços menos 1 terço é 1 terço, isso mesmo. Então a área, olha só que massa, a área entre a raiz de x e a x ao quadrado é exatamente 1 terço. E E eu aí, acho se for esses o caso, tem que colocar o quê? Unidade de medida? unidade de área, o A, Ah, o ponto A. isso, o A. Isso. Se tivesse qualquer coisa dentro, tu não poderia colocar o A, tá? Então seria a área daí. Beleza. Vamos ver a próxima parte aqui. Ó, o que eu quero te mostrar aqui na tua prova, ó. Essa questão ela é uma integral dupla, tá? Essa questão 5. Só que como tu pode perceber, né? Ela é uma integral de umas coisas diferentonas aí. Uma circunferência que não tá na origem e uma bundinha. A gente chama esse negócio aqui de cardioide, tá bom? É uma equação que em cartesianas não dá para lidar, mas em polares ela é razoável. Então, né, claramente aqui, né, já pelo que a gente está aprendendo, acredito que tu já percebeu que quem limita, ele quer a área, né, entre a circunferência e o cardioide, certo? Uhum. Quem limita por cima é a circunferência, por baixo é o cardioide. Então, meio que, vamos dizer assim, as limitações de função tu já tem, né? Circunferência e cardioide. E tem que lidar com as limitações laterais agora, né? Que estão acontecendo aqui nessas interseções. X a 5 e menos 5. Por exemplo, próximo do 5. O problema é, tu não vai trabalhar com esses valores cartesianos para resolver o problema. Por isso que a gente passa esse problema para coordenadas polares. Tu vai trabalhar com a angulação. Qual que é a angulação entre essas interseções? Ok? Bem, eu vou te mostrar um pouco da ideia da integral em coordenadas polares e daí a gente volta para resolver esse problema. Tá.
Bom, então é isso aí, ó. Coordenadas polares. Tem situações que é melhor passar para polares. Então, basicamente, não é que tu vai, né, sei lá, resolver outra coisa. Continua sendo uma integral dupla. Tu só está mudando a forma como tu descreve o mesmo problema. É o mesmo. Um problema ali que tu poderia resolver em cartesianas, com mais trabalho. É o mesmo problema. Note que uma integral dupla em cartesianas aqui, né, ele converteu para uma integral em polares. E olha os detalhes, né? R dr dθ. Então, agora tu tem que trocar o teu dx dy por r dr dθ. Vem o R mesmo, né? O R e R, porque tuas variáveis não vão ser mais XY, vão ser agora R e θ, ok? Tu vai descrever as tuas funções como um R que depende de θ. Ou só o θ mesmo, ou só o R. Vai ter situações que é só isso. Tal qual em cartesianas também. Y igual a um número é uma reta. X igual a um número também é uma reta. São retas horizontais e verticais, respectivamente. Aqui o R igual a um número é uma curva específica, que tu já vai descobrir quem é. E o θ igual a um número também é uma curva específica, que tu já vai descobrir quem é. Mas, de modo geral, em coordenadas polares, as tuas funções são R's que dependem de θ, beleza? Uhum. Tá. É isso. Como é que a gente faz a conversão, né? Para passar de cartesianas para polares. Se dá tudo pelas relações de seno e cosseno que a gente já conhece bem desde a trigonometria, né? A gente já sabe muito bem que o x é r cosseno θ e o y é r seno θ, né? Lá do triângulo retângulo, Pitágoras, lembra? Porque, Sim. né, aqui, ó, ele poderia ter sido um pouco mais claro nisso, mas de modo geral aqui vamos pensar, né? A hipotenusa acima, acompanhando o eixo das abscissas. Isso. A hipotenusa é a hipotenusa, é o R, vamos dizer assim, né, para resumir. Sim. E quem que vai ser, então, o x, né, o valor de x? Vai ser r cosseno θ. E quem vai ser o valor de y? É o cateto oposto, r seno θ. Beleza. Então, se tu sabe isso, tá bom já. Então, sabendo isso, o que que acontece? Ele faz uma conversão aqui bem rápida. Bem, se tu sabe que x é r cosseno θ e y é r, desculpa, isso, y é r seno θ, então tu faz a substituição aqui, certo? Uhum. Vai ficar r quadrado, cosseno ao quadrado, mais r quadrado seno ao quadrado, igual a 4. Tu sabe que deixando em evidência sobra cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, e eu acho que tu lembra que isso é uma identidade trigonométrica que é igual a 1, certo? Uhum. Por isso que esta coisinha aqui em cartesianas, que eu acredito que tu também saiba que é uma circunferência centrada na origem de raio 2, né? Em Aham. polares tem essa simplíssima equação, R igual a 2. Olha só, uma equação toda zoada que não dá nem para chamar de função isso aqui, porque não dá para isolar o y. Não passa no teste da reta vertical. Mas vira simplesmente isso em polares. Então, como tu pode notar, facilita a vida, né? Facilita os cálculos. E aqui, o que é isso, né? Isso aqui, tu sabe me dizer o que é isso que eu acabei de selecionar? Você deixou, né? O R. Não, aqui já é Não. outra curva, tá? Entendi. Ali era, de fato, a circunferência centrada na origem, raio 2. E essa aqui, tu tens ideia do que seja isso? Puxa lá do ensino médio, que isso aí é assuntinho lá do terceirão. Se bem que o cara é pai de família já é difícil lembrar as coisas, né? Na época do médio. Mas, ó, é semelhante ao que tá aqui ao lado, né? Perceba. O que mudou foi o menos 2 aqui, certo? Sim. Então, pelo formato, a gente pode implicar que é uma circunferência, mas não é uma circunferência centrada na origem, porque tem esse menos 2 aqui. Então, ela é centrada no ponto x igual a 2, y igual a 0. Tá bom? Que é o que nós temos aqui, ó. Essa Uhum. vermelhona. Ela está centrada no ponto x igual a 2 e y igual a 0. Esse ponto aqui onde o meu mouse está. E que mais nós temos aqui, tio? Aqui o 4, né? Que o raio dela é 2, então continua sendo 2. Agora, se a gente colocar o R cosseno θ aqui e o R seno θ, com alguma álgebra, a gente chega nisso. Então, a equação de uma circunferência
que é tangente ao eixo Y aqui. Isso é importante. Nesse tipo de assunto, tu só vai resolver dessa forma. Circunferências que são tangentes aos eixos ou centradas na origem. Não tem conversa, tá? Porque senão não dá para resolver. Então ele não vai pôr, pode ter certeza. Circunferência que não segue essas duas opções, ou centrada na origem ou tangente ao eixo. Ela vai ficar desse jeito, tá? Então, quando tu vê uma equação dessa, tu já sabe que é uma circunferência. Tem coisa que tu tem que decorar, infelizmente. Né? Além de decorar as coisas no plano cartesiano, tem que decorar no polar agora. É triste. Também tem que ver o nível das questões, mas não duvido que ele cobre uma coisa assim. Agora, olha só, né, velho? Quem que é a área? A área cinza aqui, que áreazinha, hein? É uma área que segue uma lógica bem interessante, porque ela, né, se a gente pensar cartesianamente, né, eu acho que tu concorda comigo que vai ter uma região aqui que para no eixo X e inferiormente e superiormente para na vermelha, né? Sempre, na verdade, né? Parando no eixo X e batendo na vermelha. Só que vai ter um determinado momento que começa a área até a vermelha, da vermelha a azul, né? Isso se fosse cartesianas. Em cartesianas que a gente pensa cima, embaixo, direita, esquerda. Mas aqui é polares. Para polares a gente pensa de um outro jeito. Que só dá para eu mostrar no meu. Nem ao vivo eu conseguiria mostrar isso, só consigo mostrar no Paint. Lá, na verdade, tu tem um ponto de origem, você bota a angulação e a distância. A ideia é essa, pelo menos em palavras é mais ou menos isso mesmo. Ah, eu tive que fazer isso daí, algumas coisas nas polares, para poder fazer a orientação. Aí, ó. Você tá ligado já, ó. Essa é o R. É aqui que tu vai varrer o raio. Da mesma forma que a gente estava varrendo a altura assim, né, ó. Uhum. Verificava isso acontecendo, né? Nos dava quem era superior, quem era inferior. Para varrer o raio, o R da tua integral polar, é esse cara que vem aqui da origem. E ele sempre é retão. Isso é um raio. Então, tu pode ver que inicialmente aqui ela começa na azul, termina na vermelha. Começa na azul, termina na vermelha. Começa na azul. É sempre começando na azul e terminando na vermelha, enquanto a gente está falando de raio, né? Sim. Então, tu pode definir que o teu raio vamos dizer assim, está entre a azul e a vermelha. A azul e a vermelha. A azul e a vermelha sempre. É isso que tu vai definir aqui. A equação da azul a gente já tinha concluído que era 4, né? X quadrado mais R Y. igual a 4. E a vermelha era 4 cosseno teta. Ok? Uhum. Então é isso que é o nosso R. E agora tem que definir quem é o ângulo teta, que é a nossa outra variável. De onde até onde, né? Bem, o raio vai nos ajudar a dizer, mas não precisa. Veja, o ângulo ele começa aqui, na horizontal, o que eu poderia chamar de eixo X. Então aqui é o zero. Ele cresce, 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 cresce. Aqui é π sobre 2. Aqui é π, 3π sobre 2, 2π. Então, se por acaso a tua área pegasse os 4 quadrantes, tu teria que dizer que era de 0 a 2π. Mas ela não está pegando os 4 quadrantes, né? Está pegando uma parte apenas do primeiro quadrante, certo? Que começa no Uhum. zero e vem até aqui. Então, o ângulo que a gente está querendo, né, vai do zero até esse cara aqui que eu não sei quem é. Agora tem que descobrir esse cara, ok? Uhum. Como é que a gente vai descobrir isso? Da mesma forma que a gente descobre interseções no plano cartesiano, a gente iguala as equações. É justamente na interseção das duas, certo? Uhum. Então a gente tem que igualar 4 cosseno teta, que é a equação da azul, 4, que é a equação da azul, R igual a 4, com R igual a 4 cosseno teta, que é a equação da vermelha. Alguma dúvida? Não. Então tá bom. Então se eu simplificar aqui, tu concorda comigo que a cosseno de teta é igual a 1. Zero. Daí tu tem que pensar qual é o ângulo que faz o cosseno de teta ser 1, você sabe? Zero. Não. Pera. Peraí, cosseno ser igual a 1? Peraí, eu que fiz merda, me perdoa. Não é 4 cosseno teta ali, é 2 Peraí. Não é, o azul não é 4, o azul é 2. 60, O então. o azul é 2, lembra? Que era uma circunferência de raio 2. Não, a circunferência de raio 2 aqui. E tu tava certo. Era o zero mesmo. Mas é que aqui não era. Não tá certo, né? Daí fica sobre 2 aqui. Agora sim. E aí, qual que é o Isso. cosseno que. Qual que Sobre é o ângulo que 3. faz o cosseno ser meio?
Pi sobre 3. 60. Exato, 60 graus, π sobre 3, perfeito. Então significa que o ângulo que a gente está querendo colocar na nossa integral lá é o π por 3. Pronto, agora a integral já está montada. Uma vez que tu coloca as limitações, a integral já está montada. Vai de 0 a π sobre 3, ou seja, o ângulo é sempre o último. O primeiro é o R, que vai da azul, que é R igual a 2, até a vermelha, que é R igual a 4 cosseno θ. R, dr dθ. Diga. Uhum. Percebeu? Tudo bem? Beleza. Sim. Perceba que esse R aqui, cara, ele não é uma função. Ele não é uma coisa tipo 24xy lá do outro problema. Ok? Ele faz parte do jacobiano aqui. A gente chama esse mano de jacobiano. Faz parte da forma como tu integra em polares, tá? Agora tem que integrar. E a integral aqui, de novo, né? A gente integra internamente e depois externamente. A integral aqui é r quadrado sobre 2. Dentro das nossas limitações aqui. Deixa eu aumentar aqui. Beleza. Final menos inicial, né? Por que eu coloquei cosseno ao quadrado, né? Tô maluco. Agora, Quadrado sobre 2, né? agora sim é o quadrado aqui. Menos o 2 ali no lugar, né? Então também vou pôr dentro de um parênteses aqui. 2 ao quadrado. Ah, o 2 não vai, é verdade. O 2 não vai. Esse 2 é fora também, né? Não 4 cosseno ao quadrado e Sim, depois sobre 2. 2 é fora, o 2 é fora. Deixa eu aqui no parênteses embaixo. Que eu vou ter que pôr ali Senão na ia ficar. frente. É dar outro valor. Sim, sim, tá certíssimo. É 8 cosseno ao quadrado. Isso. 8, 16, né? Ah, sim, divide por 2, 8, isso aí. 2. Isso. 8 cosseno ao quadrado de θ menos 2. E agora isso tu tem que integrar de 0 a π sobre 3. A gente apaga aqui. E tem que resolver essa integral de cosseno ao quadrado, meu jovem. Aqui tu tem duas opções. Ou tu decora, mas é tanta coisa para decorar para a prova, né? Ou tu usa uma propriedade trigonométrica para transformar esse cosseno ao quadrado em algo mais simples de trabalhar, tá? Então, a gente costuma saber de cor algumas propriedades trigonométricas, né? Uhum. Todas elas, todas as importantes estão lá no começo da apostila de cálculo 1 que eu te enviei. Aqui tu tem que saber essa aqui, ó. Cosseno ao quadrado igual ao meio mais o meio de cosseno 2θ. Tem como tu chegar nisso, né, com aquela ideia lá de seno A cosseno B cosseno A, mas melhor decorar. Então tu vai poder substituir por isso. Vai ficar o 8 na frente, vai cortar, né? Então vai ficar 4 mais 4 cosseno de 2θ menos 2 de θ. Dá até para simplificar ali. Fica 2 na frente, né? Daí tu pode já dizer que a integral de 2 é 2θ, de 0 a π terços. Agora, quem que é a integral do 4 cosseno de 2θ? Bem, a gente põe o 4 para fora. A integral de cosseno de 2θ é seno de 2θ sobre 2. Tá bom? Integral só disso aqui. Para mais detalhes sobre isso, lá no começo da apostila, na parte de integrais, tem uma lógica sobre como é que fica quando tens o argumento assim, com uma constante que multiplica. Basicamente, em todos os casos de funções especiais, né, com algo multiplicando o argumento, eles vêm para baixo na integração, tá? Para não perder tempo, né? Não fazer uma integral de substituição só para essa coisinha aqui, né? Mas, se precisar, faz, não tem problema. De novo, de 0 a π terço. E só pôr e correr para o braço, né? Que vai ficar
π e seno de 2π terços, eu não sei quanto é. É 180 dividido por 3? Não, 360 dividido por 3, 120. O seno de 120, 120 é 60 por É a 5, mesma coisa que o seno 60. de 60. Mesma coisa que 160. 4, raiz de 3 sobre 4, corta, corta, vai ficar π mais raiz de 3, beleza? É isso aí. Ok? Então é isso aí, velho. Assim que você resolve uma integral dupla. Daí, né, vou recomendar que você tente fazer essa da prova ali, a questão 5. Pode ser? Outra hora, daí, quando tu fizer, tiver um tempinho aí e fizer, me manda uma foto pra eu ver como é que tu resolveu. Acho que fica legal aí pra eu avaliar como é que tu tá entendendo essa matéria. Na próxima aula a gente já pode começar um outro assunto aí, o cálculo vetorial, que é mais presente na tua prova que integral tripla. Não vai Tá precisar bom, de integral tripla, pelo que eu entendi, beleza? beleza. Então tá Muito bom. obrigado. Eu que agradeço. Falou, meu querido. Até a próxima.